Como lidar com o medo e a insegurança na advocacia? Tudo bem? Eu sou Matheus Terra, criador do Advocacia Simples, e esse é o nosso tema de hoje. Olha, é muito comum você ter medo ou insegurança quando você começa a advogar, nos primeiros passos, ou mesmo quando você já advoga há algum tempo, mas precisa realizar alguma atividade nova. Isso não é exclusivo dos jovens advogados, muito pelo contrário. Todos têm medo e insegurança em novas atividades, só que a gente precisa controlar esse medo. A gente precisa entender como superar esse medo e realmente realizar a tarefa que precisamos realizar. E deixa eu contar algumas histórias para vocês, tá? A gente está numa era que tem excesso de informação. Ao contrário de quando eu comecei a advogar, nós tínhamos muito pouca informação, nós tínhamos que realmente correr muito atrás de bibliotecas, de pessoas para perguntar, de algumas pessoas de confiança. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas que oferecem fórmulas mágicas, resultados rápidos e, enfim, muitas pessoas que infelizmente vendem um sonho que não é realidade. Por isso, primeiro ponto é: tome cuidado com fórmulas mágicas, tá? É muito difícil que alguém te dê uma fórmula que de hoje para amanhã você vai se tornar o melhor advogado da sua área. Então, cuidado, não acredite em fórmula mágica, acredite em trabalho e consistência. O segundo ponto é o seguinte: insegurança é normal. Toda atividade que a gente vai fazer, toda atividade que a gente vai realizar, é comum que, se for a primeira vez, a gente fique inseguro. Então, presta atenção no seguinte: se você não encontrou no Google, se você não encontrou em uma pesquisa na internet, o próximo passo que você tem que fazer é perguntar. Eu vejo essa arte se perdendo muito. A gente quer respostas prontas, a gente quer tudo mastigado, quer a solução concreta, mas dificilmente a gente tem saído para perguntar para as pessoas, para conversar, para entender como uma coisa funciona. A primeira vez que eu fui fazer um divórcio extrajudicial assim que tinha saído a lei, e sim, já tem um tempo, a primeira vez que eu fui fazer isso, eu não sabia como fazer. O que eu fiz? Fui para o cartório que eu queria fazer, sentei com o escrevente, fiquei 2 horas alugando aquela pessoa para entender tudo que eu precisava. Quais documentos, como, porquê, aonde eu ia, como eu voltava, todos os trâmites. E olha, foi uma aula e realmente eu levo essas lições até hoje. Então, se você não sabe alguma coisa, pergunte no local que você vai. Eu vejo alguns advogados jovens e alguns estagiários também com medo de fazer perguntas no balcão de um cartório, por exemplo. Gente, qual o problema? Se sua pergunta é idiota, não tem problema. Melhor ainda, é mais fácil de resolver. E olha, com muitos anos de estrada, eu comecei a ver que não existe pergunta idiota, não existe pergunta boba. Quanto mais simples as nossas dúvidas, maior é a probabilidade de ser alguma coisa realmente importante que deve ser feita direito. Então a gente começa a se preocupar com tese jurídica, com alguma tese mais elaborada, em realmente fazer uma coisa, um trabalho melhor no fronte jurídico, mas às vezes a gente esquece o passo a passo, onde protocolar, a quem endereçar, enfim, como que eu formato exatamente uma peça, qual a melhor forma de anexar um documento, por exemplo. Tudo isso faz diferença no produto final. E é o básico, é a pequena coisa, é a coisa que parece boba que vai fazer diferença. Então, se você tiver insegurança, se você tiver com medo, vai lá e pergunta. Esse é o segundo passo. Qual o terceiro passo? O terceiro passo é muito simples. Vai lá e faz. A gente vai ter medo. A primeira vez você vai ter medo, a segunda você vai ter um pouquinho menos, a terceira você vai ter um pouquinho menos, até você ter segurança para realmente começar a realizar aquilo com mais tranquilidade. Mas é fato. Toda atividade nova que você começar, você vai ter medo, você vai ter insegurança, você não vai saber como fazer. A não ser que você realmente não tenha esse sentimento. Mas é normal, tem coisas que eu sou inseguro para fazer até hoje e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Tem peças mais complexas que eu mando para alguns colegas, alguns amigos reverem, até para ver questão de português, até para ver questão de formatação da peça, para ver se ele tem outra ideia. Quanto mais complexo o caso, é normal que você precise de uma outra revisão, é normal que você precise de um outro ponto de vista. Por quê? Porque a gente não sabe tudo, a gente não é perfeito. Então a gente pode errar e o seu colega, aquele amigo ali que estudou com você, aquela outra pessoa que você pode pedir ajuda, pode ter um ponto de vista diferente, pode te dar uma ideia que é a ideia de $1 milhão. Quantas vezes você não estava conversando com alguém e de repente acendeu aquela luzinha, aquela coisa bem revista em quadrinho mesmo, acendeu aquela luz na sua cabeça e você foi lá e fez alguma coisa diferente, você foi lá e realmente conseguiu um outro resultado que você não conseguiria. Então, não tenha medo de perguntar. Por isso, primeiro ponto é pergunte. Segundo ponto é pesquise. Terceiro ponto é vai lá e faz. Se você não fizer,
se você evitar de fazer, se você evitar aquela atividade que você tem medo, você nunca vai ficar bom naquilo. Essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado e vejo você na próxima. Até lá!